Oi, pessoal! Nesse mês de janeiro, pensando em receitas fáceis, rápidas e práticas, vou compartilhar com vocês uma receita coringa, que ele é um bolo perfeito e delicioso, é o meu bolo oficial, mas ele, por acaso, é sem lactose. Sim! No finalzinho do vídeo, eu ainda vou dar a dica de como fazer ele na versão sem glúten e vegana. Sim! É isso aí, sem ovos também. E junto com esta delícia, fofíssimo, maravilhoso, você vai aprender a fazer este creme aqui. Olha o que você acha disso. Isso aqui é a minha trufa vegana. É uma trufa de cacau, feita com óleo de coco, cacau em pó. Ela é totalmente sem lactose. Eu vou compartilhar com vocês um segredão desta receita, que faz ela ficar perfeita. Eu acho que eu fiquei bem uns quase 5 anos da bolo de mesa, e essa trufa sempre, quando eu fazia, ela era boa. No dia seguinte ela separava o óleo da água e ficava com cara de que talhou, até que eu descobri o segredo para deixar ela com essa cara, com esse brilho todo. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bolo de chocolate sem lactose, com cobertura de trufa cremosa sem lactose. Vamos começar? Eu sou a Tatiane Santos e esse é o Dicionário da Confeitaria, o meu canal. E ele é novinho, lançado agora no final de 2025, mas já é cheio de conteúdo. Aqui é um espaço para compartilharmos informações, tirar dúvidas e onde apresento todas as técnicas, dicas e segredos das receitas. Bem-vindos a uma nova forma de estudar e compreender o universo da culinária. Tudo na descrição do vídeo. Receita do bolo, receita da trufa. O modo de preparo é aqui, durante o vídeo comigo. Quando é uma receita simples, fácil de fazer, eu dou todas as dicas que eu posso. Lembrando que aqui é um canal de técnicas, onde a gente ensina todas as técnicas das receitas da confeitaria clássica. Mas a gente também ensina receitas simples. O que eu quero é que vocês entendam quando e como tem que fazer, as coisas que a gente faz e por que elas têm que ser feitas. Quando é besteira, eu falo, não faça isso, é besteira. Quando é verdade, eu falo, pelo amor de Deus, faça isso, senão vai dar tudo errado. E eu explico por quê. Bora pro preparo, então, de trás para frente. Porque eu preciso que a cobertura gele para que ela fique cremosa na hora de eu usar em cima do bolo. 2 horas de geladeira. O bolo é 30 minutos de forno. Então a gente vai fazer a cobertura de trufa vegana primeiro. Bora pro preparo? A minha fichinha de receita tem várias coluninhas com várias quantidades. E aí eu já tenho as multiplicações para aumentar esta receita, porque eu faço muito isso. E eu faço muito quase todo dia. Eu faço receita maior, dia sim, dia não. De tanto que vende isso. Só amanhã eu tenho um bolo que vai 3,5 kg de recheio e cobertura vegana. Imagine, só amanhã um bolo, fora todo o resto. Então hoje eu vou preparar com vocês a receita da segunda coluna. Por quê? A minha segunda coluna é o dobro da receita de que são 100 gramas de quase tudo. Porque muito pouco é difícil, sabe para quê? Para pesar a lecitina de soja. Então eu vou fazer a receita maior, porque ela é o ingrediente segredo. Já disse o segredo, ó. Quem estava aqui no vídeo para isso já tá entregue. A lecitina de soja é um estabilizante natural, porque ele é retirado da soja. E ele faz com que a ligação entre a água e o óleo, a emulsão, como uma maionese, se torne estável por horas e dias e horas e dias. Então é graças a ela que a minha trufa não talha mais. O que era o talhar? Ela separava a gordura do óleo. E eu, olhando para aquilo, via aquela água cheia de pontinhas, parece que tá talhada. A gente fala, né, assim, comumente que talhou. Na verdade, ela estava perfeita, ela era fresca, ela dura 7 dias na geladeira, 10 dias, enfim. Ela dura pelo menos 10 dias na geladeira. Eu não guardo mais que 2 dias porque o meu estoque acaba, mas ela dura muito. Então não é que ela talhou de ficar estragada como um leite, quando talha azedou. Não, ela só ficava com esse aspecto horroroso para cobrir os bolos. Mesmo assim a gente usava, porque a gente fazia todo dia para evitar que talhasse. A gente tentava deixar no aspecto visual mais bonito possível e explicava para o nosso cliente que ela dava uma separada na água e na gordura. Até que a gente descobriu isso aqui. E aí é por conta dessa lecitina que eu vou fazer a receita dobrada. É muito difícil pesar na minha balança, só se eu usar a balança de precisão, mas a lecitina é visguenta, ela cola em tudo. Então você não pode separar ela no pote e depois pôr na receita, você tem que pôr direto em cima da receita. Só por esse motivo eu vou dobrar a receita agora. Eu estou usando então 200 ml, 200 gramas de água,
200 gramas, a mesma quantidade de óleo de coco, 120 gramas de açúcar e 60 gramas de cacau puro, cacau em pó 100%. Eu uso este cacau para não haver risco de ter traços de lactose neste cacau. E aí, para isso, a gente vai utilizar apenas 8 gramas. Gente, mas 8 gramas é isso aqui, é um pouquinho. É tipo uma colher de chá rasa de lecitina de soja. É bem pouquinho mesmo. Eu vou pesar a lecitina direto no liquidificador, que é onde eu vou preparar. Para fazer, é só bater tudo. É muito rápido e muito fácil. Ela vai adquirir o ponto depois. Bora ver? Essa receita, que eu tô dobrando a receita básica, vai dar 600 gramas de trufa. Dá para cobrir mas muito generosamente, 2 bolos. De verdade, dá para fazer 3, porque 200 gramas é o que usa para cobrir um bolo tamanho médio, que é o que eu vou assar aqui com vocês. Mas se você quer ser generoso, uma receita de 300 gramas dá para um bolo e sobra assim, sabe? Então, essa receita vai dar para outros bolos. Água, óleo, açúcar e cacau. O cacau é muito leve. Vocês viram que o volume dele é igual de açúcar, mas o peso é metade. Ele é muito leve. Agora eu vou pôr na balança, vou zerar a balança e eu vou pôr com todo cuidado a lecitina de soja. Gente, não pode ser em excesso, isso aqui tem um gosto amargo, ele parece um malte que se usa em algumas receitas, quem já usou, conhece, enfim. Mas ele é forte, ele não pode ser colocado em excesso. Então vão ser 8 gramas. Eu vou começar a colocar e já vou levantando isso aqui. Ó, 5, 6, já vou virando aqui para ele interromper. Passou 2 gramas, deu 10 gramas, tá vendo? Mesmo eu virando no 6, eu já fui levantando aqui para ele parar de cair. Mesmo assim, foram exatas 10 gramas. Essa é uma balança de relativa precisão, ela é grama a grama. Tem umas que são de 2 em 2 ou de 5 em 5. Essa é grama a grama. Mas tudo bem, é tolerável passar 2 gramas só. Mas não pode ser muito mais que isso. Agora é só bater. Vamos ver? Ela vai sair líquida daqui. Olha só, pessoal. Vou colocar aqui nesse pote. Vou despejar para vocês verem. Líquida, né? É um líquido cremoso, mas é líquido. Quanto tempo tem que bater? 1 minuto, no máximo 2. Esse liquidificador eu bati um pouco mais de 1 minuto. Ele é bem forte, ele é bem rápido. Ele é um liquidificador bem potente. Depois disso, ela vai para a geladeira. O que acontece é que eu tô sem nenhum pote no meu estoque desses aqui para guardar. Eu guardo aqui nesses potes na geladeira. E ela, depois de gelar, vai ficar assim, ó. Super firme, tá vendo? Dura, na verdade. Aí, o que eu faço? Eu deixo em temperatura ambiente, ela vai ficar cremosona. Se você tá com pressa, no caso, quando o cliente chegou... Ah, eu já usei toda a trufa, aí chegou um cliente atrás dele e falou, quero um bolo com trufa vegana. Poxa, acabou de acabar a que tava mole. Eu ponho no micro-ondas, 10 segundos, mexo, ponho mais 10. Ela já dá aquela amolecida, fica cremosa, brilhante, aí tá pronta pra gente utilizar. É simples assim. Ela vai, quanto mais tempo de geladeira, mais dura ela vai ficar, porque ela é feita com óleo de coco. Assim como quando a gente faz um buttercream, um creme de manteiga, que quando vai pra geladeira ele endurece, é a mesma coisa. Uma trufa tradicional, feita com chocolate e creme de leite, na geladeira fica dura, fora da geladeira amolece, isso aqui é a mesma coisa. Vou colocar esse aqui pra gelar também, e a gente vai utilizar esse daqui logo mais em cima do nosso bolo, que nós vamos colocar no forno agora. Agora é a hora do preparo da massa do bolo. Gente, é bem simples o preparo. Para quem já acompanha os nossos vídeos aqui no Dicionário da Confeitaria, sabe que todos os bolos que são feitos aqui na minha loja, eu procuro padronizar o processo de preparo no método de bater os líquidos no liquidificador e depois a farinha, que é o seco, na batedeira. É um modo prático de fazer os bolos e eu tenho todas as receitas ajustadas para isso. E esse bolo não é diferente disso. Então, num liquidificador, nós vamos colocar a parte líquida da receita, que é a água. Nós usaremos para um bolo médio 75 ml de água, 65 gramas de cacau em pó. Agora nós temos um pouquinho para conversar, mas não é muito demorado. É o seguinte, aqui não parece, mas aqui só tem a metade da quantidade. Na verdade, um pouquinho mais, eu pus 35 gramas. Por quê? Porque eu estou fazendo uma receita básica que eu faço com cacau 32% aqui na loja. O bolo que eu mostrei no começo do vídeo é um bolo da loja, com cacau 32. Quando a gente faz com cacau 100%, ele fica mais escuro. Mas o problema não é só esse. O problema é que os cacaus puros,
quanto mais puro, mais ele absorve a umidade da receita e resseca a massa. Então, você pegar uma receita preparada como esta, num padrão para cacau 32% ou 50% e colocar um cacau 70% ou 100%, você tem que diminuir a quantidade de cacau. É isso que eu quero contar para vocês. Hoje eu vou fazer ele com cacau 100%, porque eu não quero que tenha risco de contaminação por lactose. Então, eu estou usando 35 gramas de cacau. Por que você está falando disso? Por que você só não pôs 35 gramas de cacau na receita e seguiu a vida? Para você saber. Eu sei disso, eu faço a minha substituição. O que você precisa decorar na vida? Que se você for fazer esse bolo com cacaus com menos concentração de cacau, 70 ou 50, pode aumentar um pouquinho a quantidade de cacau, uns 45, 50 gramas. E se você for fazer com cacau 32, pode usar uns 60 gramas, o dobro, 65, 70, o dobro dessa quantidade aqui, ok? Tem mais açúcar. Quanto menos teor de cacau, mais açúcar tem na mistura dos cacaus. O cacau 32 tem mais açúcar, o 50 tem um pouco menos, o 70 menos e o 100 não tem nada, ele é só cacau puro. Mas não é a quantidade, isso aqui não é uma quantidade tão relevante que vai estragar ou mudar a receita do seu bolo. Não precisa mexer nisso. É preciosismo mexer. Pode mexer? Pode. Um dia eu vou falar só sobre essas concentrações de cacau e como vou te dar os padrões de troca de cacau nas receitas de bolo e cremes e coberturas. Mas vai ser um vídeo só sobre isso. Hoje era só esse ligeirão, esse grosso modo para você entender, tá joia? Então eu tô usando 35 gramas de cacau puro, 100%. Nós vamos utilizar 2 ovos perfeitamente frescos, por isso eu posso quebrar eles diretamente sobre a massa. E vamos utilizar 100 gramas de açúcar comum refinado, pode ser açúcar cristal, pode sim. Ele vai bater com os líquidos, ele vai derreter, tanto faz o açúcar que você vai querer usar. E vamos utilizar gordura. Pode ser óleo de soja, girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de coco. Eu vou utilizar aqui óleo de girassol. É o que eu tenho aqui à disposição. 65 gramas de óleo. Poderia ser manteiga? Poderia, mas aí não seria sem lactose, né? Pelo menos alguns intolerantes à lactose não podem nem com a manteiga ghee. Porque a manteiga ghee, gente, nada mais é do que uma manteiga comum que foi clarificada e tirou o restinho de proteína de leite que tinha nela. Mas ela ainda é uma manteiga derivada de leite. Tem gente que ainda tem alergia. Então, é melhor o óleo vegetal mesmo. Tudo isso aqui dentro, nós vamos bater, como é muito pouquinho, 2 minutinhos no liquidificador. Tudo bem batidinho, ele dá uma emulsionada por causa da quantidade de gordura. Olha como ficou cremoso, a parte líquida da massa parece quase uma mousse. E agora nós vamos para a farinha da receita. São 125 gramas de farinha de trigo e uma pitadinha de sal. Gente, para bolos doces, o sal é uma pitada. Pitada quer dizer pontinha de dedo mesmo. Por quê? Olha, não dá nem para pegar na ponta do dedo. É uma pitadinha mesmo. Vou colocar na mão para você ver. Ó, nada. Ele é um realçador de sabor e ele funciona para dar mais estabilidade nas redes de glúten que vão ser desenvolvidas quando você começar a bater essa farinha na batedeira. Então ele é um estabilizante também para as redes de glúten. É essa a função do sal num bolo doce, mas não pode salgar, claro. Ainda mais nessas receitas que eu compartilho com vocês, que já são receitas minhas de uso pessoal, que são trabalhadas para ter pouco açúcar e gordura. Todos os bolos que eu vendo aqui têm pequeno teor de açúcar e gordura, uma média de metade de uma receita tradicional. Então, o bolo de chocolate comum, do tamanho que eu faço, ia ter uns 200 gramas de açúcar. O meu tem 100. É tudo muito menos gordo e muito menos doce. Imagina colocar muito sal num bolo assim, ele fica salgado, de verdade. Então, não pode, tá? E agora? Agora é só levar para bater. Eu vou misturar com a mãozinha, só para não voar a farinha quando eu ligar a batedeira. Somente por este motivo. Tati, falta alguma coisa? Sim, pessoa, falta o fermento em pó químico que vai entrar no final, quando eu terminar de bater o bolo. Bora bater. Tudo bem batidinho. O fermento eu coloquei no final, como vocês viram. E aí ele bateu mais uns 20 segundos. E tá aqui, gente. Até a cor fica equilibrada. Por quê? Porque é pouco cacau. Ele é 100%, mas é pouco em relação aos outros ingredientes. Aqui está a nossa assadeira, bem pouco untada, com a quantidade correta de desmoldante, apenas uma película.
Eu vou botar aqui o peso só para vocês acompanharem comigo, mas esse bolo tem que dar 450 gramas de massa na assadeira. Essa é a quantidade de um bolo padrão médio meu. Se tiver 500, tá tudo bem, mas no mínimo 450. 446, 504 gramas. A gente vai levar esse bolo agora pro forno. Ele vai assar de 20 a 30 minutos no forno médio, que é forno de 165 graus. É o forno médio da confeitaria. Lindo! Agora é só esperar esfriar, né, gente? Até porque a nossa trufa é feita com óleo de coco. Ela é uma emulsão de óleo em água. E essa emulsão é estabilizada pela lecitina. Quando ela entra em contato com calor, ela derrete completamente. Então esse bolo tem que estar frio pra gente pôr a cobertura. Só esperar esfriar. É agora, gente! Bolo de chocolate delicioso, sem lactose, lindo, maravilhoso e gostoso. Olha isso. Demorou mais de 1 hora para ele esfriar, porque tá muito, muito, muito quente mesmo. Tá calor demais esse verão. 65 graus, a sombra. Dentro da minha cozinha, 85. Olha, ele é uma espuma. Fofinho, fofinho. E aí, a nossa trufa, nessas 2 horas, ficou na geladeira. E olha a cara que ela está. Opa! No meio ela ainda tá meio molinha, por fora ela tá mais dura, com cara de trufa mesmo. Agora eu vou mexer para ela ficar homogênea. E se nesse processo ela ficar muito dura, 10 segundinhos de micro-ondas. Tudo pronto, minha gente. A nossa trufa deu um pouquinho de baile, porque eu derreti os últimos 20 segundos no micro-ondas, porque você sabe, né? Eu falo, faça de 10 em 10, e eu não faço. Eu não aprendo, desculpa. E aí aconteceu que ela derreteu demais. Então eu dei uma geladinha nela, com uma forma ultra rápida. E se você quiser ver como eu fiz, fica até o final do vídeo, depois que eu dou o tchau. A gente tem a dica extra em todos os nossos vídeos, onde eu dou uma diquinha a mais, comentáriozinho a mais, e aí então na dica extra eu mostro como eu fiz pra gelar ela. Depois que gelou, agora ela chegou na textura, eu troquei de pote, porque aquele já tinha derramado, e esse aqui tem mais espaço pra eu mexer. Olha só, que coisa mais linda e perfeita ela está agora. Era tudo que a gente queria, né, gente? E agora sim ela tá pronta pra colocar no nosso bolinho. Vamos cobrir ele agora? Uma quantidade generosa de trufa. Eu tô para falar para vocês que eu prefiro essa trufa de cacau aqui do que a trufa de chocolate tradicional. Faz muitos anos que eu não ponho mais nos bolos que vão para minha casa. Eu não tenho intolerância, nem ninguém, só o meu afilhado. O grande motivo dessa loja começar a ter tanto bolo sem lactose, o Caio. Só ele na nossa família, mas ele não mora na minha casa, ele é meu sobrinho, né? Então, ele mora na casa dele com o meu irmão. Eu sou tia e madrinha dele. Mas, enfim, no meu núcleo familiar, ninguém tem intolerância. A questão nossa é o sabor. E essa trufa, ela é simplesmente divina. Maravilhosa. E ó, a receita, claro, foi feita muito, então tem o dobro, eu pus metade só no bolo. E você viu quanto foi? Metade? 300 gramas é muita trufa, muita mesmo. Agora vamos partir para ver, afinal, qual é a textura desse bolo. Vamos? Vou tentar virar para vocês, gente, ó. Olha como é fofo. Estão vendo ele se mexer? A massa é fofíssima, fofíssima, fofíssima. Deixa eu ver, será que eu consigo deixá-la em pé? Ai, não consigo. Mas olha isso, gente. O bolo é uma fofura. Ele é simplesmente perfeito. Leve, fofo e gostoso. E essa cobertura aqui, ela é boa demais. Ela não é enjoativa, ela é lisa, ela é cremosa. Vocês estão vendo que ela fica linda, mesmo com o calor que tá aqui dentro. E outra coisa, ela encosta na nossa boca, ela derrete. E fica maravilhosa, assim. É muito bom, é muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. Faça que você vai amar. A receita tá aí com você. O modo de preparo tá aí com você. Faça e brilhe. Você vai se apaixonar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento de mais um bolo daqui da minha casa.
da Bolo de Mesa, sem lactose. Tô aqui compartilhando com todo carinho com vocês. E é isso, espero que vocês tenham muito sucesso preparando essa receita, seja em casa, seja nos seus negócios, seja no seu comércio. Beijo a todos e nós teremos mais videozinhos em janeiro de coisinhas gostosas, rápidas e fáceis de fazer para este verão. Um beijo, até! Gente linda, tudo bem? Você que ficou comigo até agora, eu vou te dar algumas diquinhas, detalhes dessa produção que eu acho que vão te encantar. Pelo menos fazem toda a diferença na apresentação final dos meus bolos. Tava eu com a trufa para cobrir o bolo e finalizar o vídeo, e aí ela tava dura. Na verdade, assim, ela tava gelada por fora, e quando eu mexi, tinha pouca coisa dentro líquida. E aí o gelo de fora gelou de dentro e ficou tudo muito duro. Eu pus 20 segundos no micro-ondas, ela não aconteceu nada quase. Aí eu pus mais 20 e olha só, ficou líquida demais. Não muito, mas ela tá um pouco demais. Então a primeira dica extra que eu tenho para compartilhar com você, meu querido fã e seguidor que está aqui comigo até agora, é: quando você tiver com pressa, que nem eu estou agora, eu quero finalizar o vídeo e eu preciso que essa trufa gele, ponha no metal, porque o metal é um bom condutor de calor, ela vai gelar rapidinho, e ponha num jeito que você possa espalhar bem ela, porque quanto mais creme em contato com o metal, mais rápido ela vai esfriar. Eu vou deixar essa trufa com essa espátula mesmo, por uns 2-3 minutos no freezer, para que ela ganhe gelo, mas eu não quero que ela congele. Então por isso que é só 2-3 minutos. Daqui a 2-3 minutos eu já vou pegar e vou mexer, de repente ela já vai estar pronta. Enquanto isso eu falo com vocês das outras dicas. 2 minutinhos de freezer. Outra dica que eu falei para vocês que ia dar e não esqueci, vou compartilhar, é como preparar esse bolo vegano. Olha só, então você já sabe que ele é sem lactose. A trufa já é vegana, não vai nenhum ingrediente de origem animal. O bolo só tem um ingrediente de origem animal, os ovos, porque ele não tem nenhum lácteo. Como você faz um bolo sem ovos? Aqui eu tenho um padrão que dá muito certo. Eu substituo os ovos por inhame cozido. Sim, inhame cozido. Eu já tentei psyllium, já tentei farinha de linhaça, marrom, dourada, tanto faz, que forma aquele gel. Eu já tentei vários substitutos para os ovos. Para o bolo, o melhor desempenho foi o do inhame. Para preparar essa receita na versão vegana, você substitui os ovos da receita pelo mesmo peso em inhame. Daí vem a importância do seu conhecimento aqui comigo de que cada ovo tem em média 50 gramas. Se a receita vai 2 ovos, quer dizer que vai quanto? 100 gramas de inhame cozido, gente. Cozinhe. Eu nunca usei ele quente, mas ele vai bater com açúcar, com óleo, então meio que ele vai esfriar de qualquer forma. Pode usar ele quente. Mas eu aqui, como eu faço muito, eu cozinho uma panelona, eu proporciono um monte de saquinhos congelados e à medida que eu vou precisando eu só descongelo e uso. Mas pode usar ele morno, pode usar ele quente, pode usar ele gelado, não tem problema. É só bater com os ingredientes líquidos. O ovo não vai bater junto com os outros líquidos, o inhame também. Você vai bater junto com a gordura, o açúcar, o cacau e a água dessa receita. E é só isso. Põe a farinha depois, bate na batedeira, fermento, forno, tudo igual. O bolo fica divino, fica bonito, fica gostoso e é super prático de fazer. A outra dica extra desse vídeo é quase um merchan, né? Mas eu não tô ganhando nada pra isso, então não é. Esta aqui é a mistura de farinhas da Urbano. Quem acompanha os meus vídeos já viu eu mostrar esse produto, mas quem não acompanha não viu, então se é o primeiro vídeo do meu canal que você está assistindo, eu mostro tudo em detalhes o que eu faço. Quando tem técnica eu explico, mas o mais importante é você ver tudo como acontece, exatamente como acontece e como resolver os problemas do dia a dia, porque eu acho que não adianta nada você olhar uma pessoa fazendo uma receita e dá tudo certo na mão dela, mas que você vai fazer não consegue fazer nada, e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você saiba fazer e tudo que você faça saia bem feito, direitinho como você quer. Quero que você tenha o controle do que você faz. É isso que eu quero ensinar para você. Farinha sem glúten é esse mix de farinhas. É uma mistura de várias farinhas, de várias féculas, polvilho, farinha de arroz, fécula de batata, enfim. Os ingredientes estão aqui atrás. E ela substitui o trigo na mesma quantidade. Então, se você se interessou por esse vídeo, porque você não pode consumir lactose, às vezes você também não pode consumir o glúten. Se você não sabe disso, se esse é um problema novo na sua vida, eu te dou uma solução que você vai poder usar em vários preparos.
Você pode fazer crepe, você pode fazer suas panquecas, você pode fazer torta. O que você fazia com trigo, pode usar essa farinha aqui na mesma quantidade do trigo da sua receita. O legal é que não precisa fazer ajuste, fica bem fácil de fazer. Então, se você quiser fazer esse bolo que eu fiz, substituindo a farinha de trigo por essa mistura, pode fazer e o bolo fica perfeitinho. Eu faço todo dia na loja bolo sem glúten com essa farinha. Há 1 ou 2 sabores por dia, chocolate tem toda semana, um dos dias da semana o sabor é chocolate. Então, assim, dá super certo, tá bom? Usem que vale a pena. E a última dica desta dica extra é um preciosismo, é um cuidado, é um detalhe. Quando eu vou cobrir um bolo, essas bordinhas são ok pra gente cobrir em casa, mas quando você é profissional, você quer que aquele bolo escorra igual da revista, ou se você tá em casa, mas quer que ele escorra igual da revista, tira essa bordinha. Pega uma tesoura, essa é da cozinha, ela só é usada para isto na cozinha. A gente vai tirar o excesso de borda. Gente, não precisa fazer um buraco no seu bolo. Veja bem, é só um excesso da borda. Sim, aqui na Bolo de Mesa eu faço isso em todos os bolos que eu vou vender. Todos os bolos que eu vou cobrir, todos os bolos de aniversário, eu faço isso daqui. Eu tiro o excesso de borda. Aí sim ele tá pronto pra gente cobrir. Então agora vamos cobrir. Pessoal, voltei eu aqui nesta dica extra para mostrar para vocês como ficou, né? Sacanagem não ter mostrado. Gente, deu 3 minutos de relógio e olha que perfeição a nossa trufa. Não é tudo que a gente queria? Cremosa, linda, brilhante, gostosa, maravilhosa! É isso, agora é só usar. Então você aprendeu a fazer um bolo sem lactose, que pode ser vegano, se você ou seu filho ou tem algum coleguinha da rua ou da escola que tem alergia à proteína do ovo, e ainda também a dica da versão sem glúten. Aproveite e prepare todas essas variações, porque você vai ver que dá super certo. Até, um beijo! E aqui estão os links de outros vídeos nossos que você também pode gostar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações com as nossas novidades.